Bom dia a todos. Como vocês estão? Como foi o final de semana? Curtiram muito, descansaram muito? A gente dá continuidade essa semana à nossa aula, né? Então, bom dia a todos. Semana passada a gente viu sobre os materiais, né? A gente viu sobre material natural e material sintético. E hoje a gente vai retomar um pouco o que a gente viu na última aula e vamos ver um pouco sobre como que a gente faz esse descarte, né, desses materiais e o que podemos fazer para melhorar, né, essa forma de descarte, tá? Então, olha só. Na nossa última aula, a gente viu sobre materiais naturais, né, que os materiais naturais a gente viu que são aqueles materiais que já são encontrados na natureza, né, que a gente utiliza ele da forma que a gente encontra, como, por exemplo, temos aqui a fruta, a gente consome ela do jeito que a gente já encontra na natureza. Temos os materiais naturais manufaturados, que é quando o homem faz alguma modificação, né, como, por exemplo, na última aula vocês viram, eu coloquei como um exemplo de material, de uma matéria-prima, eu coloquei uma árvore, né? O corpo seria o tronco dessa árvore, né? E o objeto, uma cadeira. Que no caso aqui a gente está eu trouxe esse exemplo de novo para vocês relembrarem, né? A cadeira, ela era a madeira e ela foi só manuseada, né? Foi cortada, foi feita de uma forma que se transformasse numa cadeira. Só que a composição química dela é a mesma. Ela não foi mudada, ela foi moldada, ela foi mudada fisicamente. No caso dos materiais sintéticos, a gente já faz, né, uma transformação química, né? O homem criou os materiais sintéticos, né? Ele não encontra esse material diretamente na natureza. Essa questão de utilizar os materiais sintéticos é exatamente porque, com a necessidade de muitos materiais, né, o homem pensou em criar alguns para não tirar tanto recurso na natureza. Mas a gente vai ver aqui que, apesar de ainda ter essa preocupação, a gente ainda tira muitos recursos da natureza para fazer materiais para o nosso uso, né? Vamos seguir adiante. Olha só, gente, o uso que nós fazemos de recursos naturais, né, na fabricação de alguns produtos. Para vocês entenderem que, apesar de já existir essa questão de materiais sintéticos, ainda é utilizado muito dos materiais naturais. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Gente, para fazer, olha só, se a gente reciclasse 1 tonelada de papel, se a gente reciclasse, nós evitaríamos o corte de 12 a 20 árvores, né? Então, nós temos aqui, deixa eu marcar aqui para vocês verem, o papel, né, a fabricação do papel, a gente precisa desse recurso natural que é a árvore, né? Então, aqui a importância da reciclagem. Olha o quanto que a gente deixaria de gastar, né, de usar do nosso ambiente, né, da nossa natureza para criar papel, se a gente reciclasse. Temos também aqui a questão do alumínio, né? Se a gente reciclar 1 tonelada de alumínio, a gente vai evitar o consumo a extração de 5 toneladas de minério. Gente, é muita coisa. 100 toneladas de plástico, se forem reciclados, a gente vai evitar, olha só, a extração de 1 tonelada de petróleo, 1 tonelada de vidro reciclado, a gente vai evitar a extração né, o uso de 1,3 toneladas de areia. Então, observe, para a produção desses 4 materiais, a gente precisa de um material natural, né? Que são a árvore para fazer o papel, né? O minério para fazer o alumínio, o petróleo para produzir o plástico, que tem também, como o plástico é um material sintético, ele também tem outras composições, né? Houve uma transformação química nele, então ele tem outras composições que não tem na natureza, mas parte dessa composição é o petróleo. E no vidro, que a gente vai precisar de areia. Então, vamos dizer um pouco sobre poluição plástica.
Deixa eu tirar essa minha tela daqui e colocar aqui para vocês observarem as imagens. Olha só, gente. Na questão de poluição plástica, vocês podem observar aqui, nos exemplos que eu trouxe, que o plástico, gente, pasmem, o plástico dura 400 anos, mais de 400 anos para se decompor. Então, vocês conseguem ter uma ideia aqui, né? Olha só, aqui a gente já observa alguns plásticos, né? Porque o plástico é muito comum no nosso dia a dia. Se você olhar ao seu redor, você vai perceber muitas coisas de plásticos. Então, a gente tem que parar agora para refletir. É necessário todo esse consumo de plástico? A gente precisa de tudo isso? Não tem como a gente reutilizar alguns desses plásticos que a gente traz para casa, que a gente utiliza? Vamos tentar reciclar, vamos tentar reutilizar, tá? Porque é muito consumo, gente. 91% desse plástico utilizado no mundo, ele não é reciclado. Então, para onde vai esse plástico? Para onde vai esse lixo? Porque eu tenho certeza, olha só, como é plástico e é um produto que muitos deles descartáveis, as pessoas usam uma única vez e já descartam. Então, para onde vai esse plástico que não está sendo reutilizado? Para cá. Aqui. Para a nossa casa, para o nosso planeta, gente. É triste. Até 2050, haverá mais plásticos nos oceanos do que peixes. Vocês conseguem imaginar? Vocês vão nadar no mar e vocês, em vez de ver peixes, de ver animais marinhos lindos, vocês vão se deparar com plástico. Porque é muito, hoje em dia a gente já percebe muito plástico nas praias, a gente percebe muitos canudos, muitos plásticos de aquelas garrafas de água. Então, assim, a gente está realmente acelerado, na verdade, está muito acelerado essa questão do consumo de plástico, está cada vez mais em alta, então está nas nossas mãos tentar fazer essa modificação. O plástico ele é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos a cada ano. É muito sério. Eu trouxe algumas imagens, eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês mais tarde, de alguns impactos desses plásticos nesses animais, tá? Mas é muito sério, gente. Vocês podem até dar uma pesquisada depois, ver o quão sério é essa situação, a quantidade de plástico que a gente utiliza que vai parar no mar. É muito sério, a gente precisa acordar o quanto antes para essa questão. E eu espero que, ao final dessa aula, vocês consigam despertar, né, perceber que a gente realmente está consumindo sem necessidade, uma quantidade exagerada de plástico, né? Então, vamos tentar mudar um pouco o nosso hábito. 8 milhões de toneladas de plástico são descartados nos oceanos anualmente. Muito, né? Muito plástico. Eu trouxe, assim, informações que realmente são impactantes, né? Porque realmente essa é a intenção, é vocês perceberem, né, o impacto, o grande impacto, o enorme impacto que o uso, né, desses produtos, eles estão causando à natureza e, por consequência, a gente também sofre com isso, né? Nós humanos, os animais, né, marinhos, os terrestres, todos nós sofremos, a natureza. No mundo, 1 milhão de garrafas de plástico são compradas a cada minuto. Não dá para se surpreender, né, gente? Porque é muita gente usando plástico. Muita gente usando garrafa de plástico. Por que não utilizar uma garrafa, uma única garrafa? Né? Você leva um copo, você reutiliza. Porque sempre está comprando uma garrafa, comprando outra garrafa, depois uma outra garrafa. Então, vamos repensar isso. Todos os anos são usadas até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis. Né? É um número muito alto que a gente, juntos, nós podemos diminuir esse número. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês notarem, né, o quanto realmente esses animais são afetados, né, nesse uso desenfreado de plástico, esse consumo exagerado. Então, nós temos aqui a foca, né, com esses cordões aqui. Esses materiais aqui, eles geralmente são de pesca, né? Esses navios, esses barcos que os pescadores saem para pescar e eles deixam, né, para trás muito material que vai acabar caindo no mar, né? Cai no mar e aí
quem é que traz para a superfície? Esses animais, mas só que dessa forma, né, dessa forma trágica. Eu trouxe também essa imagem aqui, que eu achei muito triste também, todas as outras que eu também acho triste, né? É um canudo, gente, é um canudo plástico, tá na narina dessa tartaruga. Como que ela vai conseguir respirar, né? Então, eles fizeram essa retirada, mas tem um vídeo na internet também, mas é forte, né? Quem tiver coragem de ver, ok. Mas, assim, é uma reprodução, é um reflexo do que nós estamos fazendo, porque nós estamos descartando esses plásticos, né? Esses materiais que não têm tanta necessidade de ser usados em tanto excesso. Então, temos aqui, essa tartaruga, por exemplo, certamente ela se enroscou nesse plástico quando ela ainda era bem menor, e aí isso afetou o desenvolvimento dela, porque esse plástico é resistente. Então, esse casco dela, conforme foi desenvolvendo, né, ela foi ficando no formato que ela está presa nesse plástico. Muito triste, gente. Esse aqui eu nem comento, ó, só a imagem já, assim, deixa a gente muito triste. Olha a quantidade de lixo, gente, é muito lixo. Aqui eu trouxe alguns animais marinhos para vocês verem, mais materiais de pesca, ó. Aqui outro. E geralmente a gente percebe que é no pescoço, né, das focas que prende primeiro, porque ele se enrosca. Aqui nós temos até copo plástico, né? Aqui, ó, já temos a realidade das máscaras. A gente imagina aí, daqui a uns tempos, como que vai ser. Que a gente percebe que essas máscaras são descartáveis, né? Então, a quantidade que foi utilizada nesse tempo de pandemia, nossa, foi enorme. Então, o que isso aqui gerou de lixo também, essa tartaruga aqui, ela está confundindo essa sacola com, como é o nome? Algas marinhas. Porque essas algas não é como é o nome, gente? Eu esqueci, mas depois eu comento para você, se eu me lembrar, né? Mas, assim, parece muito a alimentação dela, né? E aí ela acaba ingerindo esse plástico, né? E isso vai fazer muito mal para a saúde dela. E aí vai resultar certamente em problema de saúde, né? Ou até a morte. Vamos ver agora um pouco sobre a vida dos eletrônicos após a descartagem, né? Incorreto, claro. Esses materiais, muitos desses materiais eletrônicos a gente não procura, né? Geralmente não procura um lugar ideal para fazer descarte, e o certo é descartar, por exemplo, se tem esses materiais de pilhas, computadores, celulares, vocês têm que procurar devolver eles para a fábrica, né? Geralmente elas recebem de volta e fazem o descarte correto. Aí, quando a gente não faz isso, aqui nós temos, por exemplo, a acúmulo desses materiais no meio ambiente de forma errada, né? Então, esses materiais, eles vão formar chorume, né? Esse chorume é um ácido que corrói esses eletrônicos, eles vão gerar alguns íons, né? Liberar alguns íons de metais. Esses íons de metais, eles são tóxicos, e eles vão ser carregados para o solo, e do solo vão para a água superficial, e depois vão descer para o subterrâneo, porque ela tem essa potencialidade, ela vai conseguir descer, né? Através da água também, ela vai descer, e vai consumir, e vai poluir também os nossos lençóis freáticos, né? Atinge o ecossistema, gerando a toxicidade, né, também em geral, e, por fim, vai gerar problemas de saúde para nós humanos, para os animais, para o meio ambiente, né, para a terra, né, o solo em que esses materiais se encontram, eles vão afetar também a saúde desse solo. O descarte incorreto de medicamentos, outra questão muito importante de ser comentada, né, gente? Muita gente descarta medicamento, seja porque estão vencidos, seja porque não tem mais em uso. Então, esse descarte incorreto, muita gente descarta no lixo normal, e não pode se descartar no lixo normal. É um material que tem composições químicas, né? Então, elas podem afetar muito negativamente nosso ambiente, né? Então, vamos acompanhar aqui. O descarte desses medicamentos, né, no lixo comum, que não é o ideal, na pia ou no vaso sanitário, eles podem, né, gerar problemas ambientais e afetam também a saúde pública, né? Dessa mesma forma, como eu falei, né, a questão do descarte das pilhas, baterias, esses materiais que contêm agrotóxicos.
Também há orientações para os medicamentos. Vamos ver aqui a questão, né, de como que a gente deve fazer, mais na frente vou explicar para vocês como que a gente deve fazer esse descarte do medicamento, né, um descarte correto. Quando esse lixo ele é jogado num local em que não é o ideal, né, no local aberto, no solo, junto com os outros materiais, eles podem poluir o lençol freático, né, e com consequência a água que consumimos, né, porque vem de lá, né, a água que a gente consome vai estar contaminada, porque ela vai estar em contato, vai ter contato com esses materiais, né, com esses resíduos tóxicos, né, e a gente vai consumir essa água, né, e essa água contém hormônios e antibióticos que formam que foram descartados, né, incorretamente, e como resultado teremos uma resistência bacteriana que pode ser criada no nosso organismo por conta desses produtos tóxicos que a gente está consumindo, né. Olha só, gente, 1 quilo de medicamento contaminado, ele pode, 1 quilo de medicamento, ele pode contaminar até 450 mil litros de água. É muita coisa, levando em consideração a quantidade de medicamentos que são descartados todos os dias, né, gente? Então, vamos tomar muito cuidado com essa questão. Até mesmo uma pequena quantidade desses resíduos, né, então uma pequena quantidade, ela vai causar danos ao solo, às plantas e os animais, né, e pode prejudicar também as gerações futuras. Esses resíduos químicos, eles não são liberados na natureza e nem são liberados também na questão do tratamento da água. Ela não libera essas composições, essa composição química que tem, né, que vem nessa contaminação da água, né, e aí a gente vai ingerir e isso vai gerar um problema na nossa saúde, quem sabe futuramente também, né, na questão pode desenvolver alguma coisa no nosso organismo, pode gerar novas doenças, existem muitos esses riscos. Então, vamos ver sobre a importância da reciclagem, já que a gente percebeu aqui que o descarte de lixo aqui está sendo correto em todos os lados. Então, os serviços de reciclagem, eles são muito importantes. Eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês acham que o serviço de reciclagem proporciona, né, de positivo para a gente, para o ambiente, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Quais são os pontos positivos da reciclagem? Um deles diminui a poluição do solo, né? Porque os catadores de lixo vão retirar esses produtos que estão contaminando o nosso solo, né, para tentar fazer a reciclagem. Então, eles vão fazer essa limpeza, evita o desmatamento, né? Por quê? Porque eles vão reutilizar esse material que está sendo reciclado. Muitos deles são papéis, então, lembra lá no slide que a gente viu no início, que uma quantidade lá equivalente de uma quantidade lá de folhas, né, de papel reciclado, ele pode poupar até 20, né, árvores desmatadas, né, pode poupar até 20 árvores, gente, de 12 a 20 árvores, é muita coisa. Então, eles conseguem fazer essa reciclagem, eles catam, né, fazem separação desses materiais, e aí esses materiais vão ser reutilizados novamente em outros produtos, que em vez de fazer a extração novamente da natureza, eles vão reutilizar e produzir de novo novos materiais. Temos a questão da melhora da limpeza da cidade, né? A cidade vai ficar mais limpa, e é um dever de todos nós manter a cidade limpa. Se você chupou uma balinha aqui ou alguma coisa, você não jogue no lixo, não jogue no chão. Eu vejo muita gente jogando no chão. Coloque na lixeira, todo canto a gente vê lixeira hoje em dia. Gente, eu estava andando no ônibus e uma pessoa comprou uns lanches, e aí depois que tirou esses lanches da sacola, jogou a sacola pela janela do ônibus. Gente, não façam isso, não façam isso, porque esse lixo ele vai para a rua, ele vai em bueiros, ele vai parar nos rios, ele vai parar em todo canto, em tempo de enchente, esses lixos vão se acumular, eles vão espalhar, né, essas toxinas que tem nesses lixos, né, e vai virar uma coisa muito séria. Gente, esses casos que estão acontecendo de acúmulo de lixo não é uma pessoa, é todo mundo, é juntando a ação de todo mundo. Por isso que juntando a ação de todo mundo, para que a gente melhore essa situação, a gente também pode conseguir, não é, tia, mas eu soltar um palito, eu soltar um canudo
Um canudo de plástico não vai acabar com o mundo. Ok, você está falando de você, mas no momento que você está descartando esse canudo, quantas outras pessoas estão fazendo a mesma coisa? Né? Agora junta tudo isso. Agora imagine o que isso pode causar, principalmente aqueles animais marinhos que eu mostrei para vocês agora há pouco. Né? Então, assim, é uma questão de união. Você não vamos nos unir para sujar o nosso ambiente, vamos nos unir para a gente trazer melhorias, né? Que a gente precisa, que estamos precisando muito. Então, o serviço de reciclagem, ele aumenta a vida útil dos aterros sanitários, reduz o consumo de energia, evita o esgotamento dos recursos naturais, entupimentos de bueiros e gera empregos. Para que é melhor? Né, gente? São muitos, muitos pontos positivos nos serviços de reciclagem. Vamos ver um pouco sobre a decomposição dos materiais. A folha de papel. Olha só, o papel, gente, ele dura de 3 a 6 meses para se decompor no ambiente. Um papel, gente, demora tudo isso. O pano, 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, o chiclete, mais de 5 anos, a madeira pintada, mais de 13 anos no ambiente para se decompor, o nylon, né, o fio de nylon, mais de 20 anos, o metal, mais de 100 anos, o alumínio, mais de 200 anos, o plástico, mais de 400 anos, o vidro, mais de 1000 anos, e a borracha, tempo indeterminado. A gente não tem nem noção de quando, né, um tempo certo, assim, de quanto tempo esse material dura, né, no ambiente. Então, aqui é mais uma questão de vocês verem que, assim, esses produtos eles são criados assim, ó, mas para se decompor é uma vida, né? A gente tem que pensar como a natureza. Você pega aqui uma maçã para você se alimentar, você terminou de comer essa maçã, você tem uma semente. Essa semente, você pode plantar ela, ela vai dar origem a outra maçã, né? Ela não está sujando nada. Aí vem um homem, produz um material, né? Que ele praticamente não vai se decompor, gente. Como é que você vai fazer se você produz tanto esse material no dia a dia? Como que você vai fazer para tirar esse material em algum momento da vida no ambiente? Então, tem que ser muito bem pensado. O descarte correto dos materiais. Então, vamos lá. Nós temos aqui a lata de descarte vermelha, né? A vermelha é para o plástico, a azul para o papel, o vidro verde, orgânico marrom, e o metal, né, amarelo. Eu sei que alguns aqui são um pouco, a gente não utiliza muito, né? Não são muito comuns. Mas, por exemplo, você pode em casa tentar fazer pelo menos 3 tipos de reciclagem dentro de casa, né? E isso nem estou contando com materiais como esses de pilhas de celulares, de computadores, televisão que você já não utiliza. Nem estou falando disso, né? E nem estou falando de medicamento. Mas você pode ter uma vasilha específica para você colocar os papéis, né? Um específico para você colocar os orgânicos, né? E você pode ter outro para colocar vidros. Vamos colocar um quarto, vamos colocar um para outros materiais, nesses outros materiais você coloca plástico, você coloca essas outras coisas. Porque aí fica muito mais fácil quando você faz essa distribuição, né? Cada separação dessa que você faz, você leva sacos, né, com material já separados do lixo, e aí quando os coletores vão apanhar, o pessoal da reciclagem, eles vão ter muito mais facilidade de fazer a reutilização desses materiais. A gente pode fazer a nossa parte, a gente pode tentar, né? Temos também outros tipos de materiais de descarte, né? Que é o de madeira, esses são menos comuns. Os resíduos perigosos, como as pilhas e baterias, resíduos ambulatórios, né? Que são essas seringas, são esses medicamentos, os lixos radioativos e os lixos não recicláveis, certo? Agora, vamos ver como que a gente pode fazer a nossa parte, né? Nessa questão de melhorar nessa situação, esse cenário tão trágico que a gente está vendo, que estamos vivendo hoje em dia. Uma delas, adote um copo ou uma garrafa. Né? Você vai evitar aqui o consumo de muitas garrafas de água, né? E de muitos copos descartáveis, porque são produtos que a gente vê um consumo muito grande todo dia. Então, leve para a escola, leve para o trabalho da sua mãe, leve para a casa do amigo,
Utilize o seu copo ou sua garrafa, você vai ver que você já vai fazer uma diferença enorme no mundo, porque você não vai sair por aí jogando plástico, né? No lixo, no chão, você não vai fazer isso. Não utilize canudos plásticos. Qual a utilidade desses canudos plásticos? Ah, tia, mas como é que eu vou tomar uma água de coco se eu não colocar um canudo plástico? Pega um copo, bota água de coco no copo, toma um copo, essa água no copo. Pronto, gente. É bem fácil, não precisa de canudo. Isso aí, o povo cria essas coisas para vender, para consumir, para ter mais vendas, né? Para aumentar a economia deles. Não tem necessidade de canudo. Se você vê que tem muita necessidade em alguma situação, utilize um canudo reutilizável. Não use de plástico, tá? Tem outras situações, tem outras opções. Hoje em dia aparecem muitas opções para que a gente consiga fazer, né? Contornar esses consumos de produtos sintéticos, tá? Não jogue embalagens nas ruas, não jogue óleo na pia, não descarte óleo na pia, gente. Coloquem o óleo num recipiente, num vidro, e levem ele a postos de coletas que fazem essas coletas desse tipo de material. Tem muitos, veja na sua cidade se tem, e de qualquer forma, faça essa separação do seu lixo com um recipiente próprio para você colocar o seu óleo. Não jogue na pia, porque isso vai contaminar nossa água, tá? Então, repensem nesses atos que vocês têm no dia a dia. Separe o lixo por tipo, prefira sacolas recicláveis às plásticas, né? Tem muitas sacolas que são feitas de papéis, então elas são bem mais fáceis de se desfazer no ambiente, né? Economize água e energia quando você for banhar, não derrame muita água, se for escovar dente, não deixe derramando água na torneira, né? Você fecha, escova, abre e usa. Não use exageradamente esses produtos, a energia você não está utilizando, não está naquele cômodo, apague a luz, não precisa. Você não precisa ficar com a televisão ligada, por exemplo, se você não está assistindo, né? Então, vamos repensar. Doe produtos, roupas, brinquedos que você não usa mais, né? O que melhor do que você tem um colega e que esse colega, ele vai ficar muito feliz em ganhar um brinquedo seu que você não utiliza mais. Às vezes a gente descarta as coisas com pouquíssimo tempo de uso. Então, você está ressignificando esse material, você está dando para alguém, se alguém vai gostar muito, né? Vai brincar por muito tempo também. Então, esse alguém também pode, depois de utilizá-lo, que ainda está em condições de uso, passar para outro colega. Então, tem que fazer, gente, essas ações, né? Roupas, se você não gosta mais, separe as roupas que você não usa mais, que estão em boas condições ainda, e doe para alguém que está precisando, né? Porque vai ser reutilizado, vai ser bem mais, né? Vai ser uma origem bem mais segura e na questão mesmo para a nossa natureza, né, e descarte, a questão da reutilização. Consuma de forma consciente. Temos aqui os 8 R's, né, 8 R's da sustentabilidade. Esses 8 R's da sustentabilidade é refletir, né, então note que consumir impacta diretamente no nosso planeta, reduzir, evite o desperdício de produtos, serviços, águas e energia, reutilizar, reinvente, inove, use de outras formas, mas não descarte com tão pouco uso. Recicle, faça a separação do seu lixo, respeite a si mesmo, as pessoas e ao ambiente, repare, né, se você quebrou, conserte, se você, por exemplo, ofendeu alguém, peça desculpa, né, desculpe também se alguém também está arrependido. É importante a gente fazer essas reparações no nosso dia a dia. Responsabilizar-se por você, pelos seus atos bons e ruins, né? Repassar, compartilhe, inspire outras pessoas, né? Conscientize. E como atividade de casa, eu trouxe aqui para vocês um desafio ecobag, que é uma sacola ecológica, né? Essa sacola ela é feita de camisa, né? Uma camisa velha, jamais que ainda, né, tem ainda resista. Eu coloquei aqui um vídeo no YouTube bem simples para vocês saberem produzir essa sacola ecológica, né? E para que isso serve? Você pode utilizar na hora de fazer as compras, você não precisa usar aquela quantidade enorme de sacolas, então ela é bem resistente, né? Você vai ver no vídeo o exemplo, vocês podem usar a cor que você quiser, vocês podem utilizar também a questão da malha de o jeans, né, que é um pouco mais resistente.
fica da escolha de vocês, a cor que vocês quiserem, decorar se quiserem, então, assim, eu quero ver criatividade. E tem também um formulário, né, em que vocês vão fazer uma autoavaliação, né, de como vocês já se avaliam hoje, né, nessa questão, nesses conteúdos que a gente viu, e a gente vai, né, tirando algumas dúvidas, melhorando algumas questões, né, que vocês forem tendo. Qualquer coisa, entre em contato comigo, né, e eu estarei aqui aguardando qualquer dúvida, aguardando as atividades de vocês, e a gente se vê na próxima aula.